Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone. A sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, além de outros temas e notícias que você encontra aqui. Hoje temos a presença da ASS-TBM, na pessoa do diretor de assuntos políticos, Alexandro Cael da Silva, e do diretor da entidade, o Dagoberto Waltermann. Esse domingo é dia de Minuto Tributário, por isso estamos com o nosso especialista, o doutor Marcelo Monticelli. Questões sobre aposentadorias, direitos do trabalhador, do INSS, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Amiliato. Esses são apenas alguns dos destaques do programa. No finalzinho, mais uma matéria do nosso quadro, o Boca na Rua, com Jonathan Bittencourt. Aposentado mineiro ganhou em segunda instância ação contra o Banco Intermédium S.A., porque a empresa efetuou descontos na conta corrente do idoso, alegando que ele tinha feito um empréstimo. O aposentado, que é analfabeto, afirmou que não contratou o empréstimo, não tinha vínculo com o banco e não autorizou a contratação por terceiros. Entretanto, foram sacadas 13 parcelas de seu benefício previdenciário. Já o banco argumentou que o empréstimo foi legal e que o fato do idoso ser analfabeto não impede a concretização do negócio jurídico. Em primeira instância, houve a declaração de nulidade da cédula de crédito bancário, assim como a determinação que a instituição financeira restituísse as parcelas pagas e pagasse ao idoso a importância de R$ 5.000 pelos danos morais. No julgamento do recurso do banco, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a decisão e salientou que, no caso de analfabetos, a simples impressão digital em documento particular não prova que a pessoa concordou com as condições fixadas nem que tivesse conhecimento delas. Segundo o julgado, é indispensável que, no ato do contrato, as cláusulas sejam lidas integralmente e sendo o consumidor representado por procurador com instrumento público. A decisão do Judiciário Mineiro tem caráter pedagógico e preventivo. Além da falta de uma política digna de reajuste dos benefícios do INSS, a propagação das fraudes é outra chaga aos aposentados. Como o Executivo não tem auxiliado a categoria, o Judiciário vem dar exemplo e trazer correição aos fraudadores. Bem, vamos começar agora com as perguntas aos nossos telespectadores. Você que está em casa, pode interagir conosco, enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 99 59 20 42 ou então um e-mail. Você que é internauta, está de plantão aí, agora pela manhã, contato@programabocanutrombone.com.br. Também à disposição a nossa fanpage lá no facebook.com. Você digita Programa Boca no Trombone e vai poder curtir a nossa página, receber as últimas notícias, e também mandar a sua dúvida, o seu questionamento por ali. Não esqueça também de navegar no nosso site programabocanutrombone.com.br. Conosco na manhã desse domingo, quem está comigo aqui é o Dr. Marcelo Amiliato de Jesus. E já começo perguntando, doutor Marcelo, uma questão que vem lá de Santo Ângelo, do Simval. Tenho 60 anos, estou em benefício há 8 anos. Posso pedir a aposentadoria? E aqui seria interessante a gente abordar a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e também uma aposentadoria por invalidez. Não seria isso? Muito bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos integrantes. Bom dia aos telespectadores, em especial o Simval que fez a pergunta. O Simval nos narra que ele possui 60 anos de idade e há 8 anos está em benefício previdenciário, auxílio-doença. Bom, imagino que o melhor benefício, a pergunta dele é se ele pode se aposentar. O benefício melhor para a situação do nosso telespectador Simval seria a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez não possui fator previdenciário. Trata-se do melhor benefício, já que financeiramente não há incidência desse fator previdenciário. O que acontece? Esses
esse período de 8 anos que ele possui, na realidade, ele está perguntando se pode converter esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. É possível fazer isso, sim. Porém, Simval, o senhor tem que estar calçado numa prova médica robusta. É um procedimento muito arriscado. Tá? Por quê? Porque nos casos de auxílio-doença, o papel do perito, o senhor vai ser levado a uma perícia. Sim. E o perito, ao responder os quesitos, poderá dizer que o senhor está capaz para o trabalho. E nesse caso, doutor Marcelo, no caso de que o nosso telespectador esteja capaz, volte a ter condições a trabalhar, pensando numa aposentadoria por tempo de contribuição ou então ainda numa aposentadoria por idade, o Simval, o que ele precisaria para implementar os requisitos e obter um desses dois benefícios? Certo. Em qualquer dos casos, ou na aposentadoria por tempo de contribuição ou na aposentadoria por idade, o ideal seria que, capaz para o trabalho, que ele fizesse ao menos uma contribuição, para que este período de 8 anos de auxílio-doença computasse para fins de tempo de contribuição. Numa aposentadoria por tempo de contribuição, ele deveria comprovar, ou deve comprovar, 35 anos. Tá? E numa aposentadoria por idade, 65 anos de idade e mais 180 contribuições. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Você, nosso telespectador, segue mandando as suas questões pelos nossos canais de interatividade. Mensagens pelo celular, 51 99 59 20 42 e pelo e-mail contato@programabocaноtrombone.com.br. Como a gente anunciou aqui no início do programa, estão conosco, na manhã desse domingo, Alexandro Cael da Silva, diretor de assuntos políticos da ASSTBM, e o diretor da entidade, o Dagoberto Walterman. Muito bom dia, gente. Novidades, como é que estão as lutas da categoria? A ASSTBM, a gente sabe, a entidade está atenta às modificações que vão acontecer a partir do mês de outubro, que são as eleições. O que isso vai influenciar? Como é que está sendo a conduta? Muito bom dia, Alex. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores do Boca no Trombone. Bom dia aos demais participantes aqui do programa. De fato, Solano, nós estamos sempre na luta. Nossa luta ela não termina, né? Ela continua sempre numa crescente. E nós temos aquela questão que nós falávamos no programa que nós tínhamos aqui passado, da questão do plano de carreira, da própria separação agora dos corpos de bombeiros da Brigada Militar, na questão do adicional noturno, que está na Constituição Estadual desde 1989, e até hoje não foi regulamentado, né? Então, o servidor ele trabalha noturnamente e não tem o direito constitucional garantido por falta da lei que regulamenta. E ao mesmo passo nós estamos aí também com a bandeira da questão da readaptação dos servidores, né? Que é a nossa, já fazem 2 anos nós estamos construindo isso com o governo, né? Onde nós temos um conjunto de em torno de 800 servidores da Brigada que foram afastados, que foram reformados compulsoriamente, em função de acidentes sofridos no decorrer do trabalho, e muitos desses servidores gostariam de permanecer na corporação. Então nós levamos uma proposta para o governo, por intermédio da Brigada Militar, foi encaminhado para a Secretaria de Segurança, mas até agora não temos um retorno disso. Dagoberto, pela sua experiência, propostas como essa, o governo ele consegue diligenciar num tempo razoável para dar um ok para a categoria? Ou seja, pelo embasamento jurídico que a ASSTBM levou até o Palácio Piratini, isso pode ser deferido rapidamente? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais participantes. Bom dia aos nossos telespectadores. Solano, isso aí depende de um pouco de vontade política do governo. Porque, como disse o Alex Cael, a gente, aproximadamente durante 2 anos, a gente trabalhou nesse projeto, com participação da Brigada Militar, inclusive, e a gente, um conjunto de associações foi que fez uma minuta, entregamos e estamos até hoje aguardando. E eu diria até que, num termo assim bem chulo, está engavetado, e não se faria necessário isso. Se o governo tivesse um pouquinho de vontade política, ele tocaria para frente o processo. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais a ASSTBM, falando com os diretores que estão presentes na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Mais perguntas dos nossos telespectadores. O Sérgio, que é aqui de Porto Alegre. Fiz perícia judicial há 5 meses e troquei de residência. Como faço para informar essa troca de endereço? Ele diligencia junto a uma agência do INSS, informa o advogado? Como que seria o melhor procedimento, doutor Marcelo?
Sérgio, tu podes ou ligar para o número 135 da Previdência Social, informar a alteração do endereço, ou se dirigir até a própria agência do INSS e solicitar essa alteração. É um procedimento bem simples e que não trará maiores problemas. Tá certo. Uma outra que vem do final do telefone, 8451. Encaminhei minha aposentadoria, sendo realizada a perícia e solicitado o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ao empregador há 40 dias. Até agora não foi entregue. O que pode ser feito? Bom, se o teu encaminhamento foi administrativo, eu te sugiro que entre com uma ação reclamatória trabalhista contra a empresa. A empresa é obrigada a fornecer o PPP ao seu empregado. Se você já entrou com a ação judicial e está discutindo judicialmente essa questão, você tem a opção de, no processo da Justiça Federal, solicitar o oficiamento do empregador para que ele seja obrigado a fornecer esse PPP e assim conclua o prosseguimento do teu processo judicial. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Logo mais, depois do nosso breve intervalo, voltamos com mais informações, mais participação dos telespectadores, os questionamentos que são encaminhados pelos nossos canais de interatividade e também dos nossos convidados na manhã desse domingo. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais um bloco do Boca no Trombone, mais perguntas encaminhadas pelo nosso canal de interatividade. Estão chegando pelo telefone celular. Anote aí, ó, na tela da Band, 51 9959 2042. E você que é internauta, capricha, manda o seu e-mail para contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Doutor Marcelo, questão que chega no final do telefone 3459, eu sempre lembro, mande seu nome, mande a cidade de onde você está falando. Sou depressivo grave, com dependência química, mas ganho apenas 15 ou 30 dias de benefício quando vou ao INSS. Ofereço risco a mim e a outras pessoas. O que posso fazer? Tem solução? Tem solução. Tá, tu deves procurar um advogado de tua confiança para ajuizar uma ação judicial buscando o restabelecimento desse benefício de auxílio-doença, pelo prazo que for necessário. O auxílio-doença, ele se caracteriza por proteção não da doença em si, mas da incapacidade. Tá? Eu já começa com o nome errado. Auxílio-doença, ele protege a incapacidade. A pessoa tem que demonstrar a sua incapacidade. Se o nosso telespectador está incapaz para o trabalho, ele tem sim o direito de permanecer em auxílio-doença ou, se a incapacidade for permanente, até mesmo numa aposentadoria por invalidez. Então, ele deve procurar um advogado de sua confiança para ajuizar uma ação judicial buscando o restabelecimento desse benefício. Outra questão que chega lá do município de Campo Bom, né, do Nelson. Um abraço a Campo Bom, todo o Vale dos Sinos, que nos presta uma grande audiência. Bom dia, me aposentei em 1991 com 6 salários. Hoje ganho apenas 2. É possível recuperar esses salários? Olha só, doutor Marcelo Nelson quer saber se pode fazer uma redução. Bom dia, seu Nelson. Bom, essa questão é uma questão que, seguidamente, nós nos deparamos no nosso escritório. O que acontece? A pessoa se aposenta com 10 salários mínimos e hoje está recebendo 5. A pessoa se aposenta com 8 e está recebendo 4. Ou então se aposentou com 13 e está recebendo 1. Quanto a isso, não há nada que se possa fazer. Não há como indexarmos o valor do benefício às correções do salário mínimo. Tá? E isso ocorre justamente porque, com o passar do tempo, as correções do salário mínimo, elas sempre foram superiores àquelas correções aplicáveis aos benefícios em manutenção. Então, imaginamos agora uma escadaria. O benefício do salário mínimo, ele sobe a cada ano 2 degraus, enquanto os benefícios em manutenção, ele sobe apenas 1. Vai chegar um momento em que esses benefícios vão se encontrar.
e não há o que seja feito, não há possibilidade jurídica de solicitar a vinculação, a indexação do benefício de aposentadoria com os reajustes do salário mínimo. Tá certo, é uma questão sempre que causa muita polêmica para os aposentados do INSS. Continue mandando suas questões ao longo do programa. Se a gente não conseguir responder nesse domingo, você já sabe, né? Domingo que vem, todas as respostas no Boca no Trombone na TV. Vamos lá, agora é hora de tributação aqui no Boca no Trombone. Muito bom dia, doutor Marcelo Monticelli, uma alegria sempre tê-lo aqui no Boca no Trombone. Refis, né? Vemos falando nas suas participações, na participação do André Monticelli, no nosso quadro Minuto Tributário, sobre a questão do Refis. Boas notícias ou nem tão boas assim, que a gente pode passar aos nossos telespectadores? Um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia, colegas, bom dia, telespectadores. São ótimas as notícias. O Refis, que já estava bom para quem tem débitos com os tributos federais, ele melhorou. A nova lei exige uma entrada. Essa entrada pode ser parcelada em 5 vezes e o que era em 10% e 20% de entrada, ou seja, débitos até R$1 milhão, tinha que ser 10%, agora reduziu. Débitos até R$1 milhão, 5%. Débitos de 1 milhão a 10 milhões, 10%. Até 15 milhões, 15%. 20 em diante, 20%. Isso facilita com que as empresas possam organizar o seu planejamento, a sua receita, o seu fluxo de caixa, para poder recuperar aquilo que são as suas certidões negativas, para poder participar das licitações, poder ter acesso a um financiamento junto às instituições financeiras com umas taxas de juros melhores. Sim. Então, o Refis vem para agregar uma vantagem maior às empresas. É importante que você tenha um cuidado, e aí o recado vai para o contador, vai para o advogado, vai para o empresário, vai também para o aposentado que tem o seu filho, o aposentado que tem o seu negócio, que tem filhos que têm negócios. Na hora da escolha de como parcelar, precisa fazer a escolha certa. Por isso, contate seu contador, o seu advogado, para fazer a escolha adequada, porque já ocorreu alguns casos em que o pessoal fez a escolha do Refis, mas escolheu errado a modalidade de parcelamento dentro do Refis. E, doutor Marcelo, uma questão, a gente vê que o Refis, ele, claro, é muito mais voltado ao empresariado, mas a gente poderia disso tirar algum reflexo para a sociedade? O planejamento tributário, a partir da adesão ao Refis, ele reflete na sociedade? Excelente pergunta, Paulo André. A arrecadação hoje do país bate na casa dos 900 bilhões. Os impactos em relação à gestão desse recurso é o que nos preocupa muito, porque a Receita sabe arrecadar muito bem. Sim. A legislação tributária, nesse complexo que se identifica hoje, tem-se arrecadação fácil. A questão é a aplicação desses recursos. Hoje, os impostos diretos batem na casa para as empresas de 34%. Para nós, contribuintes, essa arrecadação, esse impacto é muito maior, porque nós somos tributados no consumo e na nossa arrecadação, nos nossos proventos. Ou seja, existe muita arrecadação, o impacto é direto em nós, e nós queremos saber onde é aplicado, ou seja, nós temos um problema grande de gestão. Recurso existe, mas a aplicação disso não é tão adequada como é bem feita a arrecadação. E, doutor Marcelo, aquela conta que se faz, né, anualmente, a pessoa tem que trabalhar tantos meses para pagar todos os impostos. Hoje, que patamar nós estamos isso? Quanto que a gente tem que trabalhar, doutor Marcelo, para quitar essa conta aí com o governo? Ótima pergunta. Infelizmente, o número passa dos 150 dias no ano para arrecadar e poder pagar os tributos. Mas a pessoa pergunta, não, esse número não fecha, eu não pago tanto imposto. Paga sim. Observa que quando você compra lá a nossa erva para o mate, agora de manhã cedo, está tomando mate nos assistindo, a erva é tributada. O leite, o pão, tudo que nós fazemos é tributado. Alguns itens que não, ou seja, o impacto está aí, Paulo André. A arrecadação, ela aumenta a cada ano, porque as ferramentas de controle por parte da Receita para arrecadar funcionam muito bem. A questão, mais uma vez, é como aplicar, onde nós, contribuintes, estamos vendo essa aplicação? Na saúde, na educação, na previdência? Acho que não. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Monticelli, sempre trazendo boas informações aqui no nosso Minuto Tributário. Mais uma questão que chega pelo nosso torpedo, 9959-2042. Sempre coloque ali o seu nome e a cidade de onde você fala com a gente. Meu nome é Cledir.
por que tanta morosidade? Faz 1 ano e meio que eu ganhei meu benefício e eu não recebo nada, né? Eu tenho escoliose e artrose cervical. É a dúvida da nossa telespectadora, doutor Marcelo, a Cledir. Bom, dona Cledir, pode ter acontecido 2 coisas. Primeiro, que a senhora deve ter ganho o benefício em sede de antecipação de tutela, numa liminar, e o seu processo prosseguiu e o INSS vem recorrendo desde então. E o processo ainda não se encerrou e a senhora não recebeu ainda os atrasados. Ou pode ter ocorrido do seu processo já ter encerrado o ano passado e se o valor do seu crédito for superior a 60 salários mínimos, ele pode ter entrado em precatório e os precatórios realmente estão atrasados. A previsão de pagamento era no início do ano, essa previsão passou para maio e agora estamos com a previsão para o final do ano, novembro, dezembro de pagamento. Então, uma dessas 2 questões pode ter ocorrido no teu processo. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Marcelo Amiliato. Bem, mas a SSTBM, né? Aqui estão com a gente na manhã desse domingo, Alex Caiel da Silva e o Dagoberto Walterman. Alex, a gente sabe que o governo do estado, em ano eleitoral, né, ele tem um certo limite, né, para a concessão de benefícios, de questões reivindicadas pelas categorias. Recentemente, a categoria dos servidores da Brigada Militar alcançou aí uma melhoria no seu planejamento de vencimentos, né? Para esse ano, ainda cabe alguma melhora? Ainda é possível que se questione, junto ao atual governo, novas melhorias à categoria? Ou já temos que pensar a partir de 2015? Solano, a gente sempre pensa a segurança pública, e é o nosso debate grande, como uma política de Estado, né, e não como uma política de governo. Por exemplo, nós vamos a cada período, a cada ano, e quando a gente vem buscar melhoria para a categoria, a gente vem buscar a melhoria de uma melhor prestação de serviço para o conjunto da sociedade. Então, nós temos aí com o governo, sim, continuamos com aquela questão do debate do plano de carreira, que nós já vamos colocando, porque nós entendemos que a modificação do plano de carreira dos servidores da corporação, ele vai refletir diretamente numa melhoria do serviço prestado para o conjunto das pessoas. Além disso, tem ainda o percentual aquele de aumento em novembro, que já está estabelecido na lei de 2012, né? E, sem dúvida alguma, nós sempre mantemos o diálogo, tentando construir o diálogo com o governo, nem sempre é possível, pensando nisso que nós estamos aqui colocando, de trabalhar um conjunto de políticas a longo prazo. Como eu falava anteriormente, na questão da própria readaptação, nós falamos nisso porque volta e meia vem o debate da falta de efetivo da Brigada Militar, né, que é histórico já essa falta de efetivo. E hoje, então, nós temos em torno de 800 servidores, que nem eu te coloquei, que foram compulsoriamente reformados da Brigada e muitos deles em condições e querendo continuar com essa carreira na corporação, né? E a gente sabe que a Brigada Militar tem a sua atividade fim, sim, que é o policiamento, mas muitos servidores atuam nos setores administrativos, né? E hoje é muito comum nas empresas, inclusive, fazer a contratação de pessoas com deficiência. Então, o reaproveitamento desse pessoal, ele poderia liberar os servidores que hoje estão na função administrativa para trabalharem na atividade fim da corporação, ou seja, no policiamento ostensivo. Então, são essas ações que a gente tem tentado sempre conversar com o governo, não só para a categoria, mas sim para que haja uma melhor resposta do serviço prestado ao cidadão, à cidadã do estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, obrigado, Caiel. Dagoberto, e para quem é da categoria, as portas da ASSTBM sempre abertas para ouvir as reivindicações, poder pautar junto até os próprios colegas novos petitórios aí ao governo do estado. Corretamente, aceitamos sugestões, o pessoal pode nos visitar, nós estamos lá pela manhã e à tarde, independentemente do Caiel não estar, eu estou, a gente trabalha em conjunto, e todas as sugestões são bem aceitas. Tá certo. Estamos ao dispor seja associado ou não. Tá bom. Muito obrigado, Dagoberto Walterman e o Alex Caiel da Silva, que falaram aqui em nome da ASSTBM. Vamos fazer mais uma pequena pausa e já a gente volta com mais Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais.
Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais um bloco do Boca no Trombone e agora o nosso quadro especial, é o Boca na Rua. Fizemos hoje uma visita à Casa Lar do Cego Idoso. Quem amplia é Jonathan Bittencourt. Esta é a Casa Lar do Cego Idoso, que está prestes a completar 14 anos de existência. O local funciona sob coordenação da Associação de Cegos Luiz Braille, que surgiu em 1973. A direção da casa é formada por 6 integrantes, todos cegos. A Associação de Cegos Luiz Braille ela tem 41 anos. Ela foi fundada para defender os interesses e as necessidades dos cegos de uma forma geral, desde pequeno até a fase adulta. E veio, no decorrer da história, se transformando, né, nas necessidades do momento de desses familiares, dessas pessoas. Depois disso, houve uma necessidade, a gente se deparou com um atendimento de longa permanência para pessoa com deficiência. Não sei, dizem que temos um bom atendimento muito eficaz. São quantos moradores atualmente? Hoje nós temos 45 moradores. Os moradores do lugar contam com assistência de profissionais da saúde e outros funcionários, que ao todo formam um grupo de aproximadamente 30. As fraldas são produzidas na própria casa para consumo interno. Livros em braille também são disponibilizados para os idosos que fazem a leitura por meio das mãos. Esta é a sala de estar da Casa Lar do Cego Idoso, onde os idosos assistem à televisão, ouvem seu aparelho de rádio e até mesmo colocam o papo em dia. A experiência é muito boa. O senhor gosta dos ursinhos também? Tem. A Dona Maria é uma senhora com muito vigor. Ela também reside no local. O amor pela Casa Lar do Cego Idoso começou quando entrou para trabalhar. Aí, quando nós voltamos, ele disse: minha filha, tu está empregada. Digo, mas como empregada já? Diz ele, eu gosto da tua presença. Tu é alegre, tu é conversadeira. Os gastos mensais com todos os moradores são bem elevados e a casa conta com a colaboração da sociedade em geral. Se você quiser contribuir, basta escolher uma forma. Na tela agora, as agências para depósito. Além disso, você pode fazê-lo através da nota fiscal gaúcha ou por doação deduzida do seu imposto de renda. Quer conhecer de perto esse projeto? A Casa Lar do Cego Idoso fica na Rua Braille, número 480, no bairro Rubem Berta, próximo à Avenida Manuel Elias, com a Baltazar de Oliveira Garcia, na zona norte de Porto Alegre. Que trabalho bacana, hein? Um grande abraço aos nossos idosos que estão assistindo lá na Casa do Lar. Vamos seguir de olho nesse projeto importante para a sociedade, tá? Ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Lembrando que a reprise do programa você confere no Facebook. É só procurar Programa Boca no Trombone, curta, interaja conosco por lá. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.